Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Como é bom fazer parte da família de Deus. A Bíblia nos diz que nós não somos forasteiros e nem estrangeiros, mas somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Você não pode vir à igreja, você não pode vir a Cristo sem que Deus pegue nas suas mãos e te leve a Cristo. Que privilégio! Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você foi trazido aqui pela mão de Deus. O seu nascimento não tem tanto a ver com a vontade dos seus pais, mas de Deus. Porque o apóstolo João disse que nós não nascemos pela vontade do sangue, pela vontade da carne e pela vontade do homem, mas nascemos pela vontade de Deus, porque Deus, antes de criar este mundo, Ele já tinha te elegido nele. Para você existir em santidade e em amor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que coisa boa, né? Estar na igreja é um privilégio. E você é uma pessoa privilegiada. O amor de Deus te alcançou, o amor de Deus me alcançou. E que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Que o Senhor Jesus abençoe os seus filhos. Que o Senhor Jesus abençoe o seu casamento. Que o Senhor Jesus abençoe a sua família. Amados, hoje, como o pastor Oswaldo Júnior já disse, é dia dos... De quem? Do pastor. Aí teria que ser o pastor Oswaldo para pregar sobre o dia do pastor, né? Mas é dia do quê também? Dia dos namorados. Então, Deus colocou no meu coração trazer uma palavra hoje a respeito do namoro cristão. O tema da palavra é o namoro cristão. Eu falei para minha menina que ia falar sobre isso, ela falou: mas pai, achou estranho, né? Isso é um assunto que interessa só para os jovens. Eu disse: não. Isso é um assunto que interessa para os pais dos jovens, porque eles precisam instruir os seus filhos acerca do que Deus pensa sobre isso. Isso é um assunto que interessa para os jovens solteiros que estão namorando ou que vão entrar em um namoro, porque eles podem receber de Deus uma instrução a fim de consagrarem o seu namoro como uma oferta de sacrifício perfeita, agradável a Deus. Isso interessa até aos adolescentes. Eu tenho hoje uma filha do coração de 13 aninhos, está ali, sentada. Ainda não é tempo, mas vai chegar o tempo. E quando chegar o tempo na vida dela, ela certamente vai lembrar dessa palavra que Deus vai ministrar aos nossos corações hoje, porque de antemão, se preparar para aquilo que vem, é sinônimo de prudência e de sabedoria vinda da parte de Deus. A Bíblia é a nossa carta magna. Os seus 31.100 versículos são cláusulas pétreas. Nos disse que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não hão de passar. Jesus disse: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei,
sem que tudo seja cumprido. A Bíblia, para nós, ela é a verdade. João 17:17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia para nós é um farol que ilumina os nossos passos, que clareia o nosso caminho. A Bíblia para nós é espírito e vida. A Bíblia é para nós a santa, a bendita, a inerrante, a eterna, a imutável palavra de Deus. Você recebe essa palavra? Interessante que a Bíblia não fala expressamente sobre namoro. Na Bíblia nós temos o estado de solteiro e o de casado. Esse estado intermediário de namorado é uma criação cultural nossa. Mas o interessante é que a Bíblia nos deixa muito claro que a nossa tradição cultural, a tradição dos homens, não pode contrariar a lei de Deus. Em Mateus, capítulo 15, Jesus censurou os mestres da lei e os fariseus, porque eles, por meio de uma tradição, criaram o corbã. O corbã era uma espécie de consagração dos bens de um judeu a Deus, com uma finalidade maquiada, fraudulenta, mentirosa. O judeu que não queria sustentar e assistir os seus pais, ele consagrava o seu patrimônio a Deus, dizia que era de Deus, e com isso ele quebrava a própria lei de Deus e não assistia os seus pais. E olha o que Jesus disse. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem pai, nem a mãe, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nós, como cristãos, não podemos receber ou aceitar uma tradição de namoro que viole ou contrarie a lei de Deus. E a pergunta que eu te faço nessa noite: o que é namoro? Quando falamos namorar, o que vem à nossa mente? No que você pensa? Eu penso em beijar na boca, eu penso em dar uns amassos. Você é casado? Glória a Deus por isso. Eu penso em sexo. Quando a gente fala em namoro, o que é aceito e o que é praticado por aqueles que estão no mundo. Quando a gente fala em namoro, a aceitação, ela é em relação a tudo isso e um pouco mais. Ah, pastor, mas o que tem a ver isso? A gente se ama, Deus é amor, e é natural entre aqueles que se amam se entregar um ao outro. Isso é uma prova de amor. E com base nesse entendimento errado, a gente tem visto se multiplicar mundo afora, doenças, gravidez fora do tempo, pessoas que não estão preparadas e que se entregam em nome do amor e depois tem que abortar um filho que era indesejado, e nós vemos países legalizando o aborto, porque se eu aceito culturalmente que o sexo pode existir antes do casamento, antes de haver um vínculo de matrimônio, eu preciso resolver o problema que surge desse tipo de relacionamento.
E então nações legalizam o aborto, que nada mais é do que matar alguém que foi gerado, sem que ele tenha direito de se contrapor a isso. Mas o namoro cristão, ele deve ser diferente do namoro do mundo. O namoro cristão deve ser puro, deve ser santo e deve ser agradável a Deus. Você que está namorando, o seu namoro não deve ser igual ao namoro do mundo. Ele deve ser puro, ele deve ser santo e ele deve agradar a Deus. No namoro cristão, não há espaço para a prática do sexo, porque todos nós sabemos que o sexo, ele é pecado antes do casamento. A Bíblia é muito clara em relação a isso. A ordem das coisas é: eu deixo a casa dos meus pais, primeiro. Em segundo, eu me uno à minha mulher, eu me caso com ela. E em terceiro, eu pratico sexo, os dois se tornam uma só carne. Pela palavra de Deus, é venerado e digno de honra entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Dentro do casamento, o leito é sem mácula e o sexo é abençoado por Deus. Mas fora do casamento, nos diz Hebreus 13:4, vem julgamento de Deus em cima daqueles que são adúlteros e daqueles que praticam o sexo antes do casamento. Porque os que se dão à impureza ou à fornicação e ao adultério, Deus os julgará. Então todo cristão precisa saber que o sexo aprovado e abençoado por Deus se restringe ao casamento. Amado, vê a clareza desse texto bíblico em 1 Tessalonicenses 4:3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Fornicação é a prática de sexo antes do casamento. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. 1 Coríntios 6:18, fugir da fornicação. O que é fornicação? O sexo de pessoas solteiras. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu quero profetizar na vida de você, jovem, que está dentro dessa igreja. Eu quero profetizar na vida do meu filho, que está ali com 18 anos. Eu quero profetizar na vida de uma adolescente que ainda vai chegar no tempo do namoro. Eu quero profetizar na vida dos nossos filhos, que eles vão ter namoro santo, namoro puro, namoro agradável a Deus, porque o nome de Deus vai ser glorificado em nossa casa e em nossa família. Talvez você diga assim: nossa, pastor, mas isso é tão difícil, ou eu te admiro. Não pensa nisso não. Se você conhecesse a minha história, eu com 5, 6 anos, era estuprado por um vizinho meu, a troco de balinha, de docinho. Eu tive envolvimento na minha infância com meninas, com meninos. Eu, na minha infância, toquei sexualmente numa irmã de sangue e ela tocou em mim. Eu cresci com uma vida manchada, suja, estragada, deformada, por aquele que tem interesse nisso, o diabo. E eu fui
aos 20 anos, para o casamento com aquela moça sentada ali, que orou aqui pelos bebês da nossa igreja, levando esse pacote completo, e isso se perdurou na minha vida. Fui um homem que, mesmo casado com a Carmen, praticava constantemente o adultério com prostitutas. Deixa eu te falar uma coisa, mas um dia, Jesus Cristo de Nazaré entrou na minha casa, entrou na minha vida, e Ele mudou a minha história. E eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou aqui vindo dar para você, jovem, uma lista daquilo que pode, daquilo que não pode. Não, eu estou falando para você decidir, porque nem Deus nos obriga a nada. Eu estou falando para você decidir, Deus, eu quero entregar isso ao Senhor. Porque se Ele fez isso na minha vida, e hoje eu consigo andar de mão dadas com a minha esposa, sem ter lascívia mental, sem olhar para uma mulher com intenção impura no meu coração, é porque Deus transforma o homem. Então é importante nós sabermos que Deus não aprova o sexo antes do casamento. Ah, pastor, quer dizer então que Deus só não aprova o sexo, né? O resto pode, né, pastor? Pode beijar na boca, pode passar a mão para cá, pode passar a mão para lá. Eu já fiz de tudo, pastor, mas ainda sou virgem. Eu estou na pureza, eu estou na santidade. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Repita assim comigo, lascívia. Mais uma vez, lascívia. Acerca das quais de antemão vos anuncio, como também já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem pratica lascívia, a Bíblia nos diz, não herdará o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você quer continuar honrando o seu filho num namoro com lascívia? Você quer ter a conduta que o profeta Eli teve em desprezar a Deus e honrar aos filhos quando os filhos praticavam sexo fora da permissão de Deus? Deus está dizendo que Ele honra aqueles que honram a Ele e que Ele desonra aqueles que desonram a Ele. Você sabe o que significa lascívia? É um substantivo feminino e significa o comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo. Tendência para sensualidade exagerada, luxúria, qualidade do que se destina à libidinagem ou do que possui uma inclinação para a sensualidade, despudor, característica, particularidade ou comportamento de lascivo. Sabe o que a Bíblia quer dizer com isso? Que toda e qualquer prática de natureza sexual dentro de um namoro cristão consagrado a Deus é um pecado de lascívia que nos impede de herdar o reino de Deus. Amados, nós precisamos alertar os nossos filhos a respeito de que eles precisam levar uma vida de santidade no namoro deles. Nós precisamos alertar os nossos filhos que dentro de um relacionamento de namoro, nós temos uma via de mão única. A intimidade não tem como ela ser despertada e ela ser freada. Um beijo lascivo fora do casamento é como um fogão elétrico. Eu aperto o botão de cima e eu ligo o forno de baixo. Você está me entendendo? Ah não, pastor, mas que é isso? O senhor está exagerando demais.
Isso é exagero. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que perante a lei dos homens, a conjunção carnal e os atos libidinosos são a mesma coisa no que se refere à punição de quem pratica um crime de estupro de vulnerável? Para você ter uma ideia, um jovem de 18 anos, se ele tocar nas pernas de uma moça menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, uma pena de 8 a 15 anos de reclusão. Se ele beijar uma moça menor de 14 anos na boca, de forma lasciva, estupro de vulnerável, pena de 8 a 15 anos. Se ele tiver uma conjunção carnal, penetrar uma menina menor de 14 anos, é a mesma coisa. Estupro de vulnerável, pena de 8 a 15 anos. Deus, ele não está preocupado com a nossa roupa, o nosso verniz religioso, com a nossa reputação, porque muitas pessoas estão chegando totalmente impuras no casamento, dizendo, mas eu ainda sou virgem. Mas Deus, ele está querendo, é o seu coração, Deus está olhando a sua vida de integridade, Deus está olhando o seu caráter, porque o seu caráter é aquilo que você é diante de Deus. E nós temos um exemplo inspirador em relação a isso. O jovem Israel Subirá, ele namorou a Priscila Uber. Israel Subirá é filho do pastor Luciano Subirá. Priscila Uber, filha do pastor Abe Uber. Que pedigree, hein? E esses jovens namoraram. E eles dão testemunho. E está no YouTube, você pode ver quando chegar na sua casa, e eles foram ensinados pelos pais, porque o pastor Luciano Subirá, ele teve um namoro com a pastora Kelly Subirá, e ele teve selinho, bitoquinha na boca, e foi um namoro santo. O pastor Abe Uber teve um namoro com a pastora Andréia, e ele só pegava na mão, e foi um namoro santo. Esses jovens instruídos pelos pais, eles decidiram ofertar um namoro de santidade a Deus. E eles falaram que colocaram um limite de segurança na vida deles. Sabe qual que foi o limite? Nós só vamos nos beijar no altar diante de Deus. O que será que Deus faz com um casal assim? O que será que Deus dá para um casal assim? Esses dias eu vi um testemunho dele, ele falando assim, eu não sei explicar, eu não sei, mas é tanta felicidade, é tanta alegria aqui dentro de casa, na minha vida. Tem hora que eu olho para a Priscila e eu falo, meu Deus, que vida perfeita, que coisa boa a gente tem. Que Deus faça isso com você que está namorando, que Deus faça isso com os nossos filhos, que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, que o nome de Deus seja realmente refletido na nossa vida, naquilo que estamos fazendo, porque a vontade de Deus é que nós andemos em santidade. A Bíblia diz que nós devemos, como aquele que nos chamou é santo, nós devemos também ser santos em toda a nossa maneira de viver, como está escrito, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como a prata ou o ouro, mas nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado, santo, e Ele nos libertou da nossa vã maneira de viver que recebemos por tradição dos nossos pais. Isso, no seu namoro, é ouro e não bronze. Quem que está entendendo? Vamos ter um namoro ouro? Vamos ter um namoro ouro aos olhos de Deus?
Ah, pastor, eu já estraguei tudo, eu avancei o sinal vermelho, eu fiz o que não devia. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda tem perdão da parte de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Chegou o momento de você se arrepender, fazer um concerto com o seu namorado, apresentar isso diante de Deus e dizer: Deus, me dá uma chance de escrever uma nova história, porque Deus é aquele que nos dá a segunda chance. E a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira na sua vida. Amados, o adolescente deve namorar. Principalmente se for o homem, não deve namorar. Por quê? Porque adolescente é quem está num processo de amadurecimento. A Bíblia diz: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Como que um adolescente vai iniciar um namoro se ele não está pronto para o casamento? Paulo deixou muito clara essa questão de nós não despertarmos o desejo sexual em nossa vida. O livro de Cantares, ele tem, da parte da Sulamita, advertências para as filhas de Israel não provocarem o amor dela, porque não estava pronto. E sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem se casar, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Como que um adolescente vai entrar num namoro e vai ter a possibilidade de despertar o seu desejo sexual, se há um mandamento de Deus para o casamento e ele não está apto a se casar? Então nós precisamos instruir os nossos filhos a não terem pressa em relação a isso. Há tempo para todas as coisas na vida. Ele tem que primeiro ser um bom ímpar e ter um relacionamento firmado em Deus, para depois poder ser um bom par e constituir um casamento e uma família abençoada. Mas, pastor, o que é então o namoro cristão? O namoro cristão é um ambiente onde você pode conhecer o caráter do outro, a família do outro, a fé do outro, os princípios do outro, o temperamento do outro, o propósito do outro, o que o outro pensa a respeito de casamento, a respeito de vida financeira, de filhos, sobre divórcio, sobre trabalho e profissão. É um ambiente de desenvolver uma amizade, um companheirismo que aponta para o casamento. É no namoro, moça que me ouve, que você tem que abrir bem os seus olhos na escolha daquele que vai ser o seu cônjuge. Sabe por quê? Casamento de cristão com cristão é até que a morte nos separe. Depois da sua conversão, a decisão mais importante da sua vida é com quem você vai se casar, porque não tem espaço para divórcio. Ou você não ama a Deus? Quem ama a Deus? Jesus respondeu: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se eu não amo o casamento, eu não amo a Deus. Se eu me dou ao divórcio, eu não amo a Deus, porque Deus odeia o divórcio. E se eu tenho o entendimento que casamento é por toda a vida, essa é uma decisão de extrema importância, então eu tenho que fazer ela com os olhos bem abertos. E é nesse momento que Jesus nos instrui, dizendo que Ele só escolheu as noivas que estavam de lâmpadas acesas, porque ninguém escolhe no escuro. Jacó casou-se no escuro, deitou imaginando que estava com Raquel e acordou com Rebeca. Vesga, um olho para geral e o outro para arquibancada. E Raquel era bonita, formosa, trabalhou 7 anos, trabalhou de sol a sol, nem viu passar porque amava Raquel. Casou no escuro, não olhou bem o material.
Olha, deu no que deu. Menina, você vai escolher a menina para você se casar? Ô jovem, você vai escolher a menina para você se casar? Faz uma pesquisa de campo, vê como que ela acorda. Vê se ela sabe cozinhar, porque tem menina que queima até o ovo. Tem menina que consegue estragar a água que ferve para fazer o café. Tem menina que nunca lavou um prato. É nesse momento que eu tenho que abrir bem os meus olhos. Menina, você vai escolher um namorado para você se casar? Tem muita menina dizendo aí, ai pastor, o meu namorado é um gato. Ele é lindo, pastor, é musculoso, 1,90 m. Ele nem fala aleluia, ele fala miau. Para com isso. O que vale mais, a casca ou o conteúdo? Ah, eu estou namorando um gato, sai fora, porque gato é bicho preguiçoso. Você já viu um gato guardando uma casa? Você já viu um gato no aeroporto cheirando mala para ver se tem droga? Você já viu um gato tocando boiada? Gato não gosta nem de tomar banho. Então você precisa fugir, menina, desse rapaz que tem espírito de gato, porque gato não gosta de trabalhar. E quem inventou o trabalho foi Deus, e Deus colocou Adão no jardim para o lavrar e cultivar, e a função do seu marido vai ser de prover o lar. Provérbios 20:13 diz, menina, isso para o teu futuro namorado: se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. Quem dorme muito fica pobre. Porque tem muito garotão que está acordando 10 horas da manhã, cansado, porque sonhou que estava trabalhando. Aí a menina encanta com o garotão musculoso, ela quer casar com ele, todo mundo está falando que não vai dar certo. Ok, estuda bastante, trabalha bastante. Aí você vai acordar 5 horas, vai sair para trabalhar, e ele vai falar assim, amor, apaga a luz e deixa o ar ligado, que eu vou dormir mais um pouquinho. Amados, a hora de nós abrirmos os olhos e fazermos uma escolha, é na escolha do namoro, porque depois que a gente casa, nós precisamos fechar bem os olhos, porque aí é um caminho sem volta. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Pastor, tem limites para a minha escolha? Tem limites. Deus te dá liberdade de escolher, mas desde que a escolha seja de alguém que possua a mesma fé que a sua. Crente casa com crente. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça, ou que comunhão tem a luz com as trevas, que harmonia há entre Cristo e Belial? Que a escolha seja aprovado pelos seus pais. Isso é um fundamento de vida. Isso é um fundamento de vida. Quantas pessoas têm escolhido alguém que o pai não aprova? E o pai e a mãe estão vendo que não vai dar certo, o pastor está vendo que não vai dar certo. Ah, ninguém tem nada a ver com isso, a vida é minha, eu escolho quem eu quero. Vai nesse caminho, apaixonado, com demência mental temporária. Não está vendo um palmo, eu fiquei apaixonado pela Carmen. Acertei, sou bom de mira. Mas eu sei o que é esse bichinho da paixão. Jovem, se o teu pai está falando não vai, não vai. Eu ouvi o testemunho de uma moça que ela fez um acordo com o pai e com Deus, que não ia entregar o coração dela para quem o pai e a mãe dela não aprovassem. Isso é ouro, não é bronze. Isso é fundamento. Que a pessoa com quem você vai se casar esteja livre para o casamento. Deixa eu falar uma coisa, olha, crente, cristão, batizado, nascido de novo, que já está com Cristo, numa aliança com Cristo, não pode casar com outro crente que se divorciou sem permissão bíblica.
O solteiro não pode se ligar a uma pessoa que se divorciou sem permissão bíblica, porque ele literalmente está entrando numa relação de adultério. Hoje tem pessoas se divorciando dentro da igreja e ele acha que ele está disponível para um novo casamento e não está. Se ele se divorciou, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com a sua mulher. Porque isso não é palavra de homem, isso é mandamento de Deus. E tem muita gente achando que dá dentro da igreja para pegar uma pessoa que é casada, fazer ele se divorciar para começar um novo casamento. O produto vem com defeito, o produto está viciado. E isso nunca vai ser aprovado aos olhos de Deus. Isso está lá em Mateus 5,32, Mateus 19,9, 1 Coríntios 7, 10 e 11. Depois você confira isso na sua casa. Passe o seu pretendente em 4 peneiras. Eu posso fazer uma aliança com o Deus dele? Eu posso fazer uma aliança com a família dele? Eu posso fazer uma aliança com o trabalho dele? Eu posso fazer uma aliança com o caráter dele? Se as respostas forem positivas, esse é um bom pretendente para a glória de Deus. Pastor, e nós que somos casados, nós podemos namorar? Irmãos, nesse caso não só pode como deve. Você se guarda no namoro, isso é oferecer sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas você vai ter uma vida inteira de casado para aproveitar esse negócio. É ou não é? Quer muito antes de casar, depois de que casa, não quer mais. Ouvi certo sábio dizer que casamento é que nem piscina, você investe um dinheirão e usa pouquinho, né? Agora que pode, pode. Agora que pode, pode. Amados, a Bíblia diz que nós que somos casados, que beber a água da nossa própria cisterna e nos saciarmos nas correntes do nosso poço. Escuta o que eu vou falar. Assim como não há vida sem água, não há casamento sem sexo. Amém? Deus criou o sexo e no casamento o sexo é abençoado. O sexo faz bem para o coração. O sexo melhora a autoestima. O sexo diminui o estresse. E o sexo, escuta aí, ó, queima caloria. Você tem uma academia em casa. Você que é casado e está usando um pouquinho. E Deus não quer isso. Nós já aprendemos aqui com a sexóloga Ariane. 3 vezes por semana. Estou longe disso. Amados, que Deus possa abençoar a nossa vida. E que Deus possa, em relação a nós que somos casados, fazer com que o nosso casamento esteja vivo e esteja santo para a glória de Deus. E que Deus possa fazer com que os solteiros da casa de Deus escolham esperar e ter uma vida de santidade que também agrade a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso? Amém.